Vamos apresentá-lo? O papo é bom, ele é cineasta, ele é escritor, é fotógrafo. Em 2015, ele realizou longa-metragem O Jardim das Aflições, sobre o nosso querido filósofo Olavo de Carvalho. Ele vai lançar aqui um novo documentário, Nem Tudo Se Desfaz. Estamos aqui com Josias Teófilo. Fala, Josias! Como é que você tá, meu bom? Tudo ótimo, Tudo muito tranquilo? bem, tranquilo. Estamos muito animados. Vamos lançar o filme agora dia 20. Boa. Você lembra a última vez que você veio? Almoçamos eu, você, Kim Catagora... Kim Catapora. E Mamãe Chupei. Não. Quem é daqui na Dirce? Bater um papo lá depois. Trocamos uma ideia. Foi mó massa aquilo. Seu filho, né? Foi massa. Não lembro se meu filho estava lá. Não sei que a gente ficou trocando uma ideia Conrado, lá. Conrado? Não, Conrado não. Adriles? Não, tava o Kim... Eu não lembro, eu não lembro. Eu não tava. Muito. Quem? Eu não tava. Não, você nem era. Você nem era nascido. Você tava vendendo queijadinha. Você era estivador lá nas docas. Estivador. Tava lá na produtoria, editora. Ele usava aquelas toucas lá, quando não tinha guindaste. A vida dele é difícil. Mas e aí, que bons ventos o trazem? O que você tá lançando aí? Pois é, o Nem Tudo Se Desfaz, documentário sobre as causas da eleição do Bolsonaro, né? Nós vamos chegar agora a 7 cidades em sessões especiais e 2 salas já lotadas. É isso aí. É um documentário com entrevistas. Tem gente de esquerda, tem gente de direita. Eu acho que algum de vocês viram o filme aqui, não foi? Então, eu recebi Eu recebi o link. Mas o link me mandaram meia-noite. A gente achou que era fraude. Eu falei, pra mim nem mandaram. Golpe. Pois é, então vai ver. Dia 20 é pré-estreia, ele vai estar... As pessoas vão poder ver, julgá-lo finalmente, né? E é isso aí. Teófilo. Mas você tá fazendo esse filme há bastante tempo, né, Teo? Tem um tempo. Cinema demora, né? Tem 2 anos que a gente tá fazendo, montando. Eu acho que o filme, a pandemia fez muito bem ao filme, porque eu fiquei trancado dentro de casa montando, remontando. Você que fez a montagem? Lucas Navarro, né? E eu lá em casa, e a gente foi montando, e eu pude sintetizar muito. Eu acho que quanto melhor corta, quanto mais corta, melhor o filme fica. E a gente conseguiu chegar a 1h45 para contar a história recente do Brasil, desde 2013 até a eleição do Bolsonaro, né? Entendi. Desde aquela época das manifestações lá, que eles não vai ter Copa, a Dilma, aquele esquema todo, até 18. Exato, Tem uma certa continuidade entre as coisas, que eu noto 4 elementos de 2013, de junho de 2013, que permaneceram até a eleição de Bolsonaro, que é pautas anticorrupção, que não é uma coisa original da jornada de junho, é uma coisa que observa o plot twist, né? A esquerda, durante todo o começo do século, tentou emplacar as manifestações estatistas, que eram a favor de baixar preço de tarifa de ônibus, etc. E eles sempre tentaram agregar a população em geral e nunca conseguiram, até que em junho a população realmente quis participar e agregou em massa, mas só que a população trouxe as suas pautas também. E eu vejo 4 elementos, que é pautas anticorrupção, o apartidarismo, né? A questão do apartidarismo é muito importante, porque eles começaram a rasgar as bandeiras dos partidos no meio da rua. Sim. Então, e você vê que nós temos um presidente que não tem partido. Então, pautas anticorrupção, apartidarismo, não é? E as pautas anticorrupção, observa, tem um detalhe bem interessante que merece ser notado e que permaneceu de 2003 até agora. E que é um fato assim, físico que mostra como os políticos começaram a temer as massas. As pessoas tentaram invadir a Prefeitura de São Paulo, o Congresso Nacional, etc. E colocaram-se ali umas barricadas que não estão previstas no Plano de Brasília, essas barricadas. E elas foram colocadas lá e permanecem até hoje. Então, desde aquela época? Desde aquela época. E até a filha de Lúcio Costa, ela criticou isso recentemente, porque isso não está previsto. A cidade de Brasília não foi feita para ter essas barricadas. E os políticos começaram a ter muito medo
da população. E foi por isso que eles aprovaram a lei de delação premiada, né, que possibilitou a Lava Jato, a prisão, o impeachment da Dilma, a prisão de Lula e impossibilitou o PSDB como uma oposição viável, né? Então surgiu uma figura completamente inesperada, que é Bolsonaro, e ascende à presidência da República. Ô Josias, você falou sobre o povo e tudo mais. Como que você enxergou essas manifestações aí do dia 7? Você acha que isso repercutiu de alguma forma lá para a turma em Brasília, não? Olha, essas manifestações elas foram muito grandes, eu acho que foram as maiores manifestações da história do Brasil em apoio a um presidente. Eu tentei procurar alguma coisa semelhante em Vargas e não existe. É uma coisa impressionante. E logo depois... Porque normalmente a manifestação é para você derrubar. É contra, né? Exatamente. Aquela manifestação daquela época era para derrubar a Dilma. Tanto é que deram o golpe. Exatamente. Deram um golpezinho e apareceu o Mandrião. Exatamente. E aí, essas manifestações pelo impeachment foram as maiores manifestações da história do Brasil e uma das maiores manifestações do mundo daquela época. Eu acho que as do 7 de setembro não foram maiores, mas foram na mesma proporção. Certo. E isso é realmente impressionante. Agora, Bolsonaro não soube o que fazer com isso. E ele fica falando essas coisas, essas bravatas, etc. E aí depois tem que recuar. Aí fica uma situação complicada, porque o problema é o seguinte, faltam intermediários à nova direita. A nova direita só tem índio, não tem cacique. O problema é esse. Entendeu? A esquerda tem muito cacique. Você não acha que é mais cacique? Não, é índio que todo mundo ser cacique. Não, é o contrário. A direita só tem índio. A direita só tem um grande apoio popular. Agora não tem intermediários. Não tem o Lula. Não tem gente. Não tem o suficiente gente na imprensa. Não é? Não tem no judiciário. Não tem no meio das artes, então não tem praticamente nada. Na verdade tem, só que a turma fica com medo de perder emprego. Na verdade, mesmo assim é pouco, né? Mesmo os que tem, é muito pouco. Então... Ô Josias, você está fazendo esse documentário e a maioria das pessoas que fazem documentário independente, como você, o Brasil Paralelo, já é taxado de bolsonarista. Você mesmo acabou de falar que esse seu documentário tem os dois lados. Então, queria que você falasse para a turma aí que provavelmente já vão te taxar como cineasta bolsonarista, que tem o outro lado também. Eu acho que até a Folha, teve uma época que a Folha me chamava de cineasta bolsonarista, mas já deu tanta confusão com o governo na parte de cultura que eles pararam. E agora começaram a me chamar de cineasta pernambucano, que eu adorei. Foi maravilhoso. Nunca tinha me chamado de cineasta pernambucano, porque eu não entro muito na classificação de cinema pernambucano, né? O cinema pernambucano é meio assim, esquerdomacho, esquerdista, uma coisa assim. Mas o que acontece eu não diria que o filme tem dois lados, eu diria que o filme tem, primeiro, parte da minha própria experiência, do que eu vi na Nova Direita. Então, eu vi a Nova Direita se formar, porque eu estava lá dentro, eu participei, e eu tinha grande interesse pelo que estava acontecendo no Brasil. E em junho de 2013 eu tinha muito interesse do que estava acontecendo e, curiosamente, eu odiava as manifestações. Aquelas manifestações eu achava sem foco. Black Bloc, eu achava aquilo terrível, e hoje eu vejo que teve uma grande influência, realmente alterou em 180 graus o espectro político brasileiro. A nova direita ascendeu. E tem um detalhe também que é o seguinte, a nova direita não foi representada no cinema brasileiro. Se você vê os filmes, os documentários, olha, a política é uma verdadeira onda no cinema documentário atual, né? Principalmente no cinema brasileiro, tem muitos documentários. Olha, os que eu já vi, isso assim, dezenas, acho que pode chegar até a centenas em breve. Mas eles todos ignoram vários temas. Por exemplo, a facada nunca foi representada no cinema brasileiro e foi representada no meu filme. E eu consegui um depoimento de Carlos Bolsonaro, foi muito interessante, né? E, aliás, o depoimento até é curioso, porque eu tinha tentado falar com ele, não consegui. Mas aí eu mostrei para um amigo meu que trabalha lá no chamado Gabinete do Ódio, né? E o trailer ainda não estava divulgado. Eu mandei... Eu trabalho lá. O Alba era professor. Eu sou gerente. Exato. Aí ele estava lá com o Carlos Bolsonaro. Eu mandei um link com senha secreto, com trailer. Aí eu falei, veja, mas não mostra pra ninguém. Só que ele estava com o Carlos do lado. Aí ele virou o computador assim, olha. Aí ele viu o trailer, ficou empolgado com aquilo e disse, eu quero dar depoimento. E o filme já estava com o design de som pronto. Aí eu alterei, refiz. E o depoimento dele é muito emocionante. Ele se emociona muito. Do Carluxo. E eu notei uma coisa até interessante,
que ele ficou tão marcado pela facada que eu mostrei de novo o trailer quando eu tava com ele, logo depois da entrevista, e ele tira o olho quando aparece a facada. Esse trailer aí tá passando. Tá louco. Quando chega a hora da facada, ele tira o olho, porque ele conta que ele viu o pai dele num bar lá em Juiz de Fora, sentado no chão, cheio de gente ao redor. Ele pensou, será que meu pai vai morrer? E aí, vai morrer, né? O cara vai pensar na... Lógico. Pois é, então é muito impactante. Isso tudo, a nova direita, a facada, nunca foi representado no cinema brasileiro. O cinema brasileiro simplesmente ignora a existência disso. Ô Josias, indo nesse... Já que você falou da facada, saiu recentemente o documentário que a facada seria fake. Queria saber se você assistiu isso e o que você pensa disso, já que você fez esse documentário nessa trajetória. Eu nunca fiz, Foi mas... esses dias, né? Sim. Eu soube recentemente, mas assim, documentário, cada um pode viajar como quiser. Agora é ridículo essas coisas que estão acontecendo, né? Porque eles conseguem negar as coisas mais óbvias. Por exemplo, ficam dizendo que é um lobo solitário, o Adélio, quando na verdade todo dia se você abrir facada maldada no caralho no Twitter, você vai ver um monte de gente dizendo que Bolsonaro devia ser morto, né? Então é uma coisa muito séria. Agora, aquilo que você falou sobre as duas visões, não diria que são duas visões, eu diria que é uma visão pessoal minha a partir do que eu vi, e tem também a participação do Eduardo Matos de Alencar, que é o pesquisador do filme, né? Ele me ajudou a fazer o texto, e tem o depoimento de várias pessoas que concordam ou não comigo, como o João César de Castro Rocha, o Christian Lynch e várias outras pessoas. Tem o depoimento de Olavo de Carvalho, tem Felipe Martins. Então, isso tudo compõe uma visão do que aconteceu e que não precisa ser de direita para concordar. Sim. Tudo são fatos. Você vê o Carlos falando da facada, são fatos. Aquilo aconteceu. Ele está contando o que ele viu, não necessariamente interpretação. Teve alguém que você não entrevistou, queria entrevistar, ou se negou por algum motivo, ou medo da turma colocar ele para ser rotulado? Teve alguém que você... Não, eu acho que todo mundo que eu consegui... Tudo que eu tentei, eu consegui. Acho que sim, né? Tirando a Dilma, né? Não, o pessoal da esquerda eu já sabia que não ia dar entrevista, porque eles não vão dar, entendeu? Então tem essa questão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez o documentário em 2018, né? Que você começou ele. O que você acha agora da popularidade do Bolsonaro? Ela continua a mesma ou diminuiu? Olha, eu acho que diminuiu, mas o fato é que essa demonstração de 7 de setembro mostra que ele ainda tem muita força, né? Base, então, né? E de alguma forma as coisas estão se encaminhando para ficarem parecidas com o que aconteceu em 2018. Porque observa, o que é que fez Bolsonaro ganhar em 2018? É que Bolsonaro chega e fala coisas objetivas, coisas práticas. Por exemplo, ele diz, se o ladrão sai armado para assaltar alguém, ele tem que ser morto. Isso é uma coisa prática. Aí vem a esquerda e diz, olha, nós queremos acabar com a desigualdade social através de políticas públicas que levam a blá, 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 blá. Então é um grau de abstração tão grande que as pessoas não entendem. Isso aconteceu com a primeira eleição de Trump, né? Também ele dizia, eu quero construir um muro. E aí as pessoas não vão passar porque vai ter um muro. Que eles chamam de populista, né? Exato. É o cara que dá solução simples para problemas E eu concordo complicados. com a ideia de populismo. Agora, 2022 tem alguns fatores que, primeiro, que Lula é evidentemente muito mais popular do que o poste dele, né? Mas, além disso, as redes estão se fechando para a ascensão da direita, porque elas viram, as redes elas eram muito mais neutras naquela época e foram ficando, despertando o desejo de intervir. Basta dizer que o Twitter de Donald Trump foi cancelado no meio, ainda na gestão dele como presidente dos Estados Unidos. Então é uma coisa seríssima e tem muita gente defendendo que se cancele a conta de Bolsonaro. Ontem etc. na live do Bolsonaro teve uma polêmica, né? Vocês viram? Que ele estava falando que tomou cloroquina, ou ele não fez uma menção mas isso direta. aí é conversa, já tá no... Então, não, e aí estão falando que não caiu, que foi um problema lá de Brasília mesmo, que não derrubaram. Mas fica sempre aí umas teorias no ar. Eu ia te perguntar o seguinte... Você acha... Desculpa. Depois Não, pode ir. Você tá já projetando outro filme, porque você falou, vai até a eleição, mas desde a eleição já aconteceu tanta coisa... E você já tá em... Não, eu não quero. Eu vou fazer outro filme que é sobre o centenário
Vai ser uma trilogia. O Jardim das Aflições, Nem Tudo Se Desfaz, e um terceiro filme que é sobre a crítica à Semana de 22. É a parte mais cultural. Eu não pretendo falar sobre a questão de política, mas não. Assim, quem quiser se meter para interpretar o governo Bolsonaro, que faça, porque eu não tenho essa coragem. Porque as coisas são muito complexas. A história brasileira recente é muito complexa. E eu quero fazer também filme de ficção, quero fazer outras coisas. Muito bem. Vai pular do cavalo também ou não? Já pulou uma puladinha, né? Já deu uma puladinha. Não é, mas ele estava mais bolsonarista da última vez. Um breakzinho para a rede? Então vamos fazer um break rapidíssimo para a rede. A gente continua o papo aqui. E o filme, ele foi financiado por crowdfunding. Não é isso? Olha aí. Boa. E estamos aqui com o Josias, conversando com ele. O Twitter dele é @Josias Teófilo. Tá aí, ó, para você seguir. E esse filme vai entrar em circuito... Vai entrar em... dia 20... Os caras não... tem treta, né? O mesmo do professor lá também. Sim. Também os caras dão... nós vamos, dia 20 de setembro, agora, segunda, no Cine Belas Artes, tem a pré-estreia, não é? Tem os últimos ingressos que estão à venda no www.nemtudosedesfaz.com. E depois a gente vai fazer sessões especiais, ao todo são 7 cidades, né? E depois vai entrar em cartaz aqui no Cine Belas Artes. Cine Belas Artes, São Paulo. Aqui na Rua da Consolação, Petra Belas Artes, em São Paulo, Boa. E provavelmente vai entrar em plataforma, né? Vai entrar e depois nós vamos vender no nosso próprio site, né? Esse que eu falei, nemtudosedesfaz.com. E depois vai para algum streaming, ainda não sei qual. Você vai disponibilizar pagando. Qual é o site? Já deixo aqui. www.nemtudosedesfaz.com. Então é www.nemtudosedesfaz.com. Já eu posso comprar esse stream? Ainda não. Primeiro nós vamos colocar no cinema e depois o filme vai... Depois de sair do cinema, provavelmente no começo de novembro, o filme vai para as plataformas de streaming. Para quem não está acompanhando aqui pela Panflix, com as imagens aqui, a gente estava... Durante a entrevista, a gente estava mostrando o trecho. Muito bem documentado, cara. Muito bem documentado com as manifestações, aquelas lá do Não Vai Ter Copa, aquele processo todo que a gente viu desde 2013. Tá tudo aí, muito bem. Pô, deve ter dado um belo de um trabalho, hein? Eu vou fazer um break rapidinho, a gente volta na sequência aqui na Jovem Pan. Muito bem. Pode falar, Sami, nós estamos... Eu ia perguntar o orçamento do filme, né? Foi quanto você conseguiu capitalizar e como que vai ser? Porque uma... Quanto você vai ganhar? Quanto você ganhou no filme, irmão? Fala real. Você perdeu dinheiro. Não é perder dinheiro. Foi cagado. É a questão como que ele vai fazer a divulgação, porque uma boa parte dos orçamentos é para divulgar, né? Para fazer isso. Então eu queria que você falasse do lado financeiro também. Sim, mandou bom. o Dedê. Fala, Dedezinho. Roberto. O mundo é prático. Cadê o filho? Print. Vai lá. Boa. O quê? 500 mil. Quanto? 500 mil reais. 500 mil reais? Porra. Com a divulgação já. A gente tá tentando captar um pouco mais pra divulgar. Mas foi um barato, né? Foi um barato. Eu vi o daquela que tem voz triste. Petra Costa. Puta, triste. Voz triste. Voz triste. Você assistiu? Eu vi, tá no Netflix. É bom, tem... O negócio é o seguinte, quando o cara faz um documentário, Michael Moore, o cara faz também do jeito dele, ele cria a narrativa. Não sei se você assistiu da Petra, Democracia em Vertigem. Sim, assisti todos os documentários. Você assistiu. Da história. Você achou o que desse documentário e qual a diferença do seu se ele é apartidário também? Olha, Nenhum, né? Não, peraí, já estamos no ar? Não, mas pode dar. Só pra gente. Pera lá. No YouTube. A gente é o seguinte, a rádio vai pra break e a gente continua no Panflix. No YouTube. A pergunta é qual a diferença do meu para os outros. Olha, eu acho que o problema de todos os documentários da história recente política do Brasil é que eles são plácidos, eles não mostram o verdadeiro drama do que aconteceu. Então, como eles estão muito seguros dentro da própria esquerda, então eles ficam assim, aquela coisa, olha o nosso drama, e o impeachment causou isso tudo. Olha que coisa até. E o que eu queria mostrar, olha o drama, olha as coisas sendo destruídas, olha como é impressionante a atuação de Bolsonaro chegar no Jornal Nacional e falar, isso aqui parece uma plataforma de tiro, então eu tô confortável aqui. Então isso tudo é muito dramático e esse drama não está no cinema brasileiro, porque eles preferem ficar naquele... Na moita. Com aquela coisa muito bem
bem convencido da própria esquerda, etc. Então eu queria fazer um filme que mostrasse o drama da história recente, é isso. Agora, a diferença também ter vários temas que, como eu falei, vários temas que o cinema brasileiro não trata. O cinema brasileiro nunca falou da nova direita, entendeu? Quando fala é assim, olha os evangélicos, olha que coisa terrível, esses evangélicos rezando no Congresso Nacional, e aí fica caricaturando as manifestações pelo impeachment, como se fossem todos uns militaristas, entendeu? Fazendo arminha, etc. Então, e uma coisa que eu tentei também foi mostrar as manifestações da esquerda com sua dignidade, não ficar fazendo isso que eles fazem, entendeu? Porque, de fato, uma das referências do filme é o Elias Canetti. E Elias Canetti fala sobre os tipos das massas, né? É um livro muito bom chamado O Poder das Massas, que ele mostra como uma massa ela precisa da outra para se fortalecer. Sim. Então, isso é muito forte na história do Brasil. E todas essas duas massas que hoje competem por guiar a história brasileira, elas estavam juntas em 2013, nas ruas, no mesmo lugar. Sim, sim. Boa. Mas ali foi uma... Eu, na minha humilde opinião, hein? Não sou opinião tola, sociólogo, é um Zé Mané. Eu acho que ali o Bolsonaro era a figura que essa massa escolheu. Porque o Bolsonaro até então... Né, você saía, às vezes você saía com os amigos, tá, você falava, pô, esse cara jamais vai votar no Ninguém acreditava. Bolsonaro. Era um azarão. O Bolsonaro, ele ia no programa lá do Luciana Gimenez. Luciana Gimenez, tal. Aquele cara, eles viram nele o cara que ia arrumar aquela zona que tava ali. Eu vejo por esse aspecto, concordo, né? E era um cara que por ser militar, por ter aquela postura, não, temos que resolver isso daí, tá ok? Temos que resolver dessa maneira. Fala tá okay? fácil. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que é populista. E o populista, ele sempre... os problemas não serão resolvidos nunca por um populista. Mas então, olha, esse eu acho que é um grande problema do Bolsonaro, né? De Sem se dúvida. mostrar sendo fácil para resolver e na hora de você realmente ir lá e resolver o problema se torna mais difícil, que é o que a gente está vendo agora. 5. Não é? Sim. Estamos de volta? Muito bem. Muito bem, estamos de volta agora para a Rede Jovem Pan. A gente está falando para a Panflix. Hoje, presença ilustre nesse programa. Temos aqui o nosso convidado especial, que é o Josias Teófilo. O Josias, ele é cineasta, escritor, cineasta pernambucano. Ele era bolsonarista, agora ele é pernambucano. Segundo a nossa querida Folha de São Paulo. O escritor, fotógrafo e tal, ele fez o longa-metragem O Jardim das Aflições, fez muito sucesso, está na plataforma. Eu acho que é a Amazon que está... O Jardim das Aflições está na Amazon Prime, né? A Amazon Prime está lá ainda, que é sobre o Olavo de Carvalho, saiu em 2015 e agora está lançando Nem Tudo Se Desfaz, que vai desde das manifestações de lá não vai ter Copa, ter os Black Bloc, aquelas manifestações, provavelmente muita gente saiu aí às ruas e tal, até a eleição do Bolsonaro em 2018. Pré-estreia dia 20 em São Paulo, dia 20 que é segunda. E o filme foi feito com crowdfunding. Se você quiser colaborar, ainda pode colaborar? Não, ainda não. Não tem mais colaboração, Já então foi. o problema é seu. Mas, se você quiser assistir, brevemente vai estar nas plataformas. Se você pagar um X lá para eles, e a plataforma é o nome do filme, nem tudo se desfaz.com.br. É isso. É só .com, nem tudo se desfaz.com. Nem tudo se desfaz.com, brevemente vai estar aí nas plataformas. Instagram e Twitter é Josias Teófilo. Tem pergunta? Josias, o documentário do Olavo deu uma pancadaria lá numa faculdade. O seu documentário, você espera alguma coisa desse gênero ou dele ser imputado em alguma forma como fake news? Olha, eu acho muito difícil dizerem que é fake news, porque tá tudo filmado, tá lá, e, bom, a facada aconteceu. Se você não for louco, lunático, você não vai dizer que a facada não aconteceu, etc. Então, isso tudo são fatos. E agora, a pergunta em relação às universidades, né? Sim. Olha, no cinema, o Jardim das Aflições não deu confusão nenhuma, eu espero que esse também não dê, né? Mas eu pretendo autorizar para que seja exibido
em universidades. O Jardim das Aflições foi exibido em quase 30 universidades pelo Brasil. Em várias delas deu confusão, gente espancada, acertaram o espectador com um pedaço de pau, com um prego em cima, e o cara saiu sangrando na exibição do meu filme lá na UFPE, no Recife, né? E, olha, nós não vamos desistir, eu quero exibir esse filme em todos os centros de ciências humanas de todas as universidades federais brasileiras, entendeu? E tem uma surpresinha também, que é o seguinte... são 2 posters que a gente vai fazer. Um é 2013 e outro vai ter... a minha produtora está olhando com a cara meio... Melhor não, né? Melhor você não falar. Ela é brava, sua vai ter, Conta aí, pô. Quem manda é você. Conta pra nós aí, pô. Vai ter um segundo pôster, um pouco mais polêmico, não é? Que nós vamos colocar dentro das universidades, entendeu? De modo que, olha, eu não quero confusão, eu quero apenas fincar uma bandeira. Não, eu não quero porradaria nada. Eu quero fincar uma bandeira, assim, e a nossa bandeira é pela liberdade de expressão. Isso, não é que tem que ter direita no cinema. Você pode ser o que você quiser e fazer cinema. A questão é essa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, porque, por exemplo, a gente viu muita gente na rua, tal, a gente viu as manifestações e a gente trabalha aqui. Veículo de comunicação. Veículo de comunicação, a gente tem os jornalistas, né, as pessoas... Mídia livre. As pessoas da mídia, elas são pessoas assim. E eles têm muito preconceito com o evangélico, né? Eles sempre tratam o evangélico como uma pessoa... de segunda, mesmo as pessoas mais normais, vamos chamar assim, mais normais, né? Que é o cara normal, é o motorista de ônibus, é o cara que tá, nós que estamos aí, que, pô, normal, gente normal. Eles têm essa empáfia, eles olham e falam, essas pessoas não sabem. Da onde vem isso? A soberba. Da onde vem essa? Da onde vem essa? É tipo uma elite, né? É tipo, da onde vem? Não, olha só, na verdade, com a ditadura militar, a esquerda teve uma certa legitimidade no meio artístico, no meio intelectual. Isso foi durando ao longo do tempo e criou-se uma hegemonia na cultura, no meio cultural. Então é muito elegante você ser de esquerda, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu saio falando aí, eu queria ser de esquerda, mas não tenho dinheiro para isso, né? Então, o pessoal criou-se uma elite da esquerda e é muito elegante. Então essas pessoas elas costumam desprezar o poder do povo. E isso tem dado muito errado para eles, porque Bolsonaro foi eleito, porque o impeachment aconteceu e etc, né? Então essa questão as massas, na verdade, elas têm influenciado muito na política. As massas são os protagonistas, mas é só falar dos evangélicos. Tá. Agora, em relação aos evangélicos, tem uma coisa muito importante que merece ser estudada, que é não junho de 2003, mas maio de 2013. Em maio de 2013, aconteceu a marcha com Jesus. Sim. Que foi uma marcha a favor de Marco Feliciano, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos, e que foi uma polêmica tremenda a ele na comissão. E ali... Bolsonaro falou para a maior plateia que ele já tinha falado na vida dele, mais de 100 mil pessoas, e ele criou o slogan da campanha dele, naquele contexto. Deus acima de tudo. Exatamente. Lá nesse contexto, falando para uma plateia evangélica, ele fala aquela coisa, eu sou um católico casado com a evangélica, não é? Isso representa bem a união que veio a produzir a eleição dele, que é os católicos com os evangélicos, né? Então, isso foi muito forte. Agora, de fato, eles desdenham dos evangélicos, não só dos evangélicos, dos cristãos de uma forma geral. No meio artístico isso é muito forte. Tratam as pessoas religiosas como pessoas simplórias, como pessoas burras, como pessoas supersticiosas. Isso. Aí você vê Dostoiévski, que era uma pessoa profundamente religiosa, Tarkovsky era religioso, até Einstein era religioso. Olha, a quantidade de gente, de grandes mentes que eram pessoas religiosas, isso é puro preconceito de esquerdista brasileiro, isso é ridículo. E eles ainda vão sofrer muito com isso, viu? Então, mas é aí que eu entro com você, porque, por exemplo, eles têm as pautas deles, né? Isso. Tem essas pautas de igualdade, pauta de... Diversidade, tal, não sei o quê. Mas isso é uma coisa que se perde, a gente vê que se perde no meio do povo. Então o cara que até então ele votava no PT, ele votava, por exemplo, no Lula, porque o Lula era o metalúrgico de São Bernardo do Campo, era o cara pobre que representava ele. E aí a esquerda começou a tomar essa outra linha, que é banheiro para trans.
quer não sei o quê, que é uma coisa que o cara não entende, porque ele fala, não, se eu sou um preto branco, eu tô valendo menos. Ele fica perdido no meio disso tudo. Aí o discurso do Bolsonaro vai muito mais pro lado do Bolsonaro, que é mais rústico, mais aquele jeito de, não, temos que resolver isso daí, tá ok? Mesmo que seja mais assim, o cara parece que esse cara vai para aquele lado, porque parece que ele representa muito mais, que a gente fala, é o tiozão, é o burrão, que os caras falam, é o tiozão do pavê, tiozão do churrasco, que é esse Bolsonaro, esse cara tosco, né? E você tem uma esquerda falando, esse cara é... Esse Bolsonaro é um cara muito brega. Exatamente. As pessoas não gostam do Bolsonaro porque ele é brega, porque ele é tosco. Por isso que ele foi muito desacreditado. Então é isso que a gente vê, mas parece que o povão, esse povão que a gente fala, que é um cara normal. Que acorda às 5 da manhã. Que acorda, pega ônibus, que é o cara normal, parece que vê nele muito mais a figura que a chapa tênis não consegue pegar. Exatamente. Porque a chapa tênis, ela fica... não é nem sapato, nem tênis, né? Ela não consegue pegar. Olha, essa coisa da... É difícil sair dessa Nós estamos encalacrados, meu querido diretor. Olha, você com esse bigodinho, essa barbinha e esses óculos de intelectual. É pra não apanhar, é pra não apanhar na universidade. Quero ver onde vai. Não, a questão é a seguinte, a esquerda identitária, ela caiu tanto para a esquerda, eles se radicalizaram tanto com linguagem neutra, com identitarismo de uma forma geral, que as pessoas mais que seriam mais distantes entre si, por exemplo, eu vejo cada vez mais gente esotérica, espíritas, se voltando para o lado do Bolsonaro. Por quê? Porque o radicalismo do ateísmo de um lado e do identitarismo está fazendo com que o outro lado se junte. Então, pessoas que, a princípio, eu soube recentemente que os espíritas são muito atuantes no movimento pró-vida. Então, imagina, essas pessoas vão votar na esquerda. Lula recentemente disse que o aborto é o direito da mulher. Então, isso tudo, as pessoas estão se unindo de uma forma por causa da esquerda. E essa esquerda identitária, para o meu meio, que é o meio artístico, é muito problemático. Observe, O Silêncio dos Inocentes. Pense num filme, O Silêncio dos Inocentes. O Silêncio dos Inocentes é um filme que o pressuposto dele é um assassino, é um transexual que odeia o próprio corpo, é um homem que odeia o próprio corpo, e por causa disso ele mata mulheres, né? E pega até a pele dele, é uma coisa assim. E você vê um pressuposto bastante verossímil, mas hoje isso seria impossível de se... Né? A arte, as pessoas estão tolhendo cada vez mais a arte, né? Por causa dessa questão identitária, de representatividade, de colocar pautas de esquerda no meio usar o cinema, as artes para retórica política, né? Panfletário. Então isso nos streams está ficando muito grave, né? Porque os streams, o que está acontecendo, o cinema está mudando muito recentemente por causa dos streams, e a questão da pandemia forçou isso ainda muito mais, porque as pessoas ficaram dentro de casa, não podiam ir para o cinema. Então, o que era o cinema antigamente? Um filme é um empreendimento. A pessoa investe o dinheiro retorna, o diretor faz parte daquilo, ele pode ficar rico se o filme vender muito, se o filme tiver... O que está acontecendo hoje é, as plataformas pagam para o filme, o cineasta é só um contratado, e aí entra lá para a plataforma e acabou, ele não tem mais os direitos do filme. E a questão autoral ficou muito comprometida por essa... E aí, nesse contexto, o que é que acontece no Brasil? O cinema brasileiro está passando por uma crise que aconteceu primeiro por causa do TCU, que embargou as contas da Ancine, né? Então, ficou muito difícil a prova, demora muito para aprovar um projeto, ficou muito complicado. E aí veio o próprio governo Bolsonaro e começou a burocratizar ainda mais. Então, o cinema independente, que usa as leis de incentivo, principalmente a lei do audiovisual, para existir, ele está seriamente comprometido. Então, ele está entregando um dos maiores mercados do mundo, o Brasil é o 9º mercado do mundo do audiovisual, está entregando para os streams, e eles vêm com as suas pautas identitárias. Sim. Então, o cinema independente, ele está seriamente comprometido. Aqui no Brasil. No Brasil, no resto do mundo também, mas aqui, por causa desse contexto do governo atrapalhando a produção. Então, mas no mundo inteiro, mas o cinema independente, por exemplo, você pega esses, sei lá, cinema espanhol, é tudo com verba federal. É tudo com verba de governo. Independente significa que não é de grandes estúdios. Não significa que não tenha verba federal de isenção fiscal. Tem muito filme independente que tem verba federal e de isenção fiscal, né? Então, e isso é muito importante. Basta dizer uma coisa.
O filme Polícia Federal foi aprovado ainda no governo Dilma. O filme Plano Real, os filmes do Danilo Gentili foram aprovados ainda no governo Dilma. Por quê? Porque as leis, elas não julgam o mérito artístico do projeto. Você coloca lá, o projeto manda um orçamento, uma coisa básica, e eles aprovam. Então é por isso que hoje a esquerda pode produzir filmes mesmo no governo Bolsonaro. Por quê? Porque as leis são boas. Elas possibilitam a diversidade. Mas os streams não têm isso. Entendeu? Os streams, eles vêm com sua carga, porque essas empresas muito grandes sofrem muita pressão dos grupos identitários. Movimento negro, movimento gay, movimento trans, etc., LGBT, que mais, etc. Então, eles têm muitos temas, por exemplo, esse filme Os Inocentes não existiria mais, mas são muitos outros que não existiriam. E a temática está mais para esse lado. Por isso que entra nessas séries tal, entra sempre um Leonardinho ali. Uma bitoca. Uma bitoca. Uma bitoquinha. Uma batata média. Uma sentadinha no colo. Ai, que gostoso. Porra, se a gente é Netflix, tem que sentar um no colo do outro aqui. Puta, que coisa, hein? Que pepino, hein? Pois é. Que pepino. Break, Dedê? Embora? Acabou já? Nossa. Nós vamos ter que... Porra, tava tão bom. Também gostei. Agora que ele ia... Do quê? Agora que ele ia revelar. Soltar os cachorros. Mas eu não sabia disso aí, não. Netflix, esses... Netflix. Essa é a pega. É o mercado. Quem é dono é a plataforma. Não, mas não é mercado, porque é meio... política. Meio... A marca, Então, publicidade. Não, Hollywood é canhoteira. Então, não, eles precisam uma plataforma. Não, mas é canhoteira. Mas o cara é canhoteiro, e daí, pô? Pois é. Não, pessoal... Canhoteiro faz filme bom também. Não faz pra caramba. Tem muito filme bom no Brasil. Quando começa a lacração, você fala, passa batido e que tá bom. Então, mas lacração. O que não pode ter. Tem muita lacração. O que não pode ter é lacração forçada. Lacração forçada. Chama forçar a barra pra qualquer lado. Porque eu acho que a gente vê isso. Você não percebe. Você sente. Você ignora. Então, mais ou menos, não assiste nada. A Casa de Papel mesmo, você vê, tem umas lacração forçadas, você fala assim, tá bom, então tá legal a história aí. Então é o seguinte, qual é a história? A história nem tudo se desfaz. É o documentário, ele já fez o do Josias, que tá aqui lançando, vai estrear dia 20. Dia 20 vai estrear em São Paulo, aqui no poucos ingressos para vender. É, exatamente. Petra Belas Artes. Belas Artes. Dia 20, às 20 horas, né? Vai ter umas presenças muito especiais lá, tem muita gente legal. Regina Duarte vai. Eu gosto muito dela e muita gente. Vocês estão convidados. A Adriles vai. Eu vou, com certeza. Vai ter um debate, ele com ele mesmo. A Adriles é um puta bolsonarista, né? Vai todos bolsonaristas. Não sou, não. Mas olha, tem uma coisa que você falou sobre a questão do usar o cinema como retórica, mas isso não acontece só na esquerda, não. Isso acontece. As pessoas estão querendo usar o cinema para outros fins. A gente tem que entender que o cinema, a arte em geral, ela tem que servir a si própria. O cinema, a arte não serve para nada a princípio. Entendeu? Certo. E aí eu noto as pessoas usando, por exemplo, na esquerda, na direita, tem muito essa questão do moralismo quanto ao cinema. Entendeu? Que também é ruim, né? Exato. Por exemplo, saiu o filme da Suzanne von Richthofen e começaram a criticar, mas não pode, porque vai... A família... Mas o mal é o grande tema da arte. A sua defesa é isso, né? Então, mas por exemplo, mas aí que tá o problema que eu acho. Porque o cara que é o político, o filho da mãe, ele chega em você e fala, porra, esse cara é legal. Eu vou tirar uma casquinha. Eu vou tirar uma casquinha da arte dele para pegar uns votos aqui. Exatamente. E esse é que é o problema. E o próprio artista, ele acaba entrando nessa história. Bandeira. Ele acaba entrando na bandeira, porque tá de um lado ou do outro, aí você pode se identificar mais de um lado ou do outro, e acaba pegando uma bandeira. Ó, a minha bandeira aqui, ó. Minha bandeira é essa, entendeu? Inclusive é sua. E eu acho que esse é o grande problema, é não entrar no jogo. Claro, pois é. Não, é engraçado porque o pessoal fala assim, vem com essas questões moralistas sobre arte, que não pode ter filme de puta. O presidente falou, né? Contra a Bruna Surfistinha não pode ter. Eu digo, você já imaginou o Poderoso Chefão se o personagem do Marlon Brando fosse um sujeito casado, que não trai a mulher, que é uma boa pessoa, que não existe. Scarface, ele não tirasse cocaína. O Exorcista, qual é o tema do Exorcista? É o mal. O grande tema da arte é o mal. Brincar com isso é muito bom, porque a gente vê no cinema, a gente tem a oportunidade de ver no cinema e não precisa vivenciar isso na pele. Sim, exatamente. Né? Sim, muito bom. A gente vê no cinema para não fazer na vida real. Exatamente. Josias, muito bom seu papo. Você sabe que a gente é fã do seu trabalho. Você entra lá no Twitter, no Instagram, @JosiasTeófilo.
é o nosso cineasta aqui e vai estar lançando aí para estreia dia 20. Depois você vai ter na plataforma dele, no canal dele, também vai ter se você pagar lá, você vai poder assistir esse documentário, sem dúvida, deve ser muito bacana. Nem tudo se desfaz. Vai de 2013 até 2018 esse documentário. Espero que você volte aqui mais vezes pra gente trocar uma ideia, bater um papo e falar. Para estreia no dia 20, só para lembrar.